Oiê! Vem chegando com a nossa live de toda quarta-feira. Tá onde? No ar, é claro. E nós vamos falar, sim, da saúde bucal. Por quê? Porque a nossa qualidade de sono também diz respeito a como nós respiramos durante a noite. Se você ronca, se você não ronca, se você dorme com a boca aberta, fechada, respira, né, de boca aberta, fechada, e também com a questão da mastigação. Você mastiga de boca aberta não. É de boca aberta também, porque tem gente que não consegue, né? E a mastigação unilateral. Tudo isso interfere na nossa saúde e a gente não tem consciência disso. E não é um ginecologista que vai falar isso pra gente, né? É um ortodentista, dentista, enfim. É isso aí. Vamos lá. Mas já me conta aí, levanta a mão. Quem respira de boca aberta à noite? E quem ronca? Coloca aí, eu ronco. Eu respiro de boca aberta. Eu mastigo mais de um lado do que do outro. Oi, Ivan, oi, Bia, oi, Rô. Josiane. Vem. Vamos entender. É super importante. A nossa qualidade do sono, repito, está relacionado a como a gente respira à noite também. Fala, Boa noite. Tudo bom? tudo, o doutor chegando aqui, tá no carro a pessoa. Hoje eu tô Fala, no carro. Hoje vim fazer a função de pai aqui, pegando o filho nas outras ó, tarefas. Aí eu falei, Mich... não vou entrar atrasado. Olha lá, Michele também respira de boca aberta. Oi, Lidiane. A gente fez uma live a semana passada com o Dr. Plácido, onde ele explicou essa questão do respirar de boca aberta, do ronco também, que é super importante a gente cuidar disso para ter uma qualidade de sono. Respirar de boca aberta, não tem como ter qualidade do sono e não adianta se entupir de melatonina, né? Precisa corrigir o mal pela raiz, né, doutor? É isso, é verdade. E você pode fazer um desafio aí. Eu arrisco a dizer que todas que têm endometriose têm problema respiratório. Dorme de boca aberta ou tem uma respiração mista ou bucal. E teve histórico lá atrás de problemas de rinite, inflamação de garganta, porque é fundamental a qualidade do sono. E a qualidade do sono depende do sono profundo, não de dormir na quantidade, mas de dormir na qualidade. Não E é o que adianta dormir muitas 8 pessoas horas e respirar de boca aberta, roncar, ter apneia. tomar melatonina, se está respirando pela boca, você vai ter micro despertar neurológico. Você vai ficar na fase 2 constantemente e não vai produzir hormônio. E o hormônio que precisa é a progesterona, o equilíbrio da progesterona, a testosterona, o estradiol equilibrado. E quem Exatamente. fica na fase 2 não tem isso, tem E não desequilíbrio. adianta também ir lá fazer modulação hormonal, enquanto não Não, estiver, né, dormindo com qualidade. Ou isso, seja, para isso precisa. Não adianta fazer higiene do sono também. Se não estiver respirando com a boca isso. fechada, né, sem roncar, sem ter apneia, sem nada disso, porque, né, vai É jogar o, dinheiro no lixo. falou tudo, é o primeiro fator. Né? O primeiro fator é o respiratório. Quando você equilibra o respiratório, aí você consegue equilibrar as outras demais coisas. Então, por exemplo, eu já vi muito isso. Ah, eu vou lá e eu vou fazer modulação hormonal. Você vai amenizar. Mas e a sua produção endógena? Porque a progesterona, ela não está só ligada à questão gestacional ou do ciclo menstrual, está ligada a vários outros fatores. Então, muitas vezes ela oscila, por quê? Porque o seu sono oscila. Ora você dorme bem, ora você não dorme, principalmente quem tem uma respiração mista. Então a pessoa começa a fazer uma regressão e olhar desde lá da menarca, no início, ela vai ver que ela já tinha sintomas lá. Eu lembro uma vez, eu não vou citar o nome da pessoa, porque é muito conhecido, e ele estava fazendo uma live, ele trabalhava com modulação hormonal, e aí ele indicando hormônio. Uhum. Tudo bem, ele estava indicando, e nisso entrou uma mãe
uma paciente que foi perguntar, falou assim, tudo bem, é por conta da idade e tal, mas e minha filha que tem 14 anos e já tem o ciclo irregular e tem cólica, eu tenho que passar hormônio para ela também? Aí ele não respondia. Aí ela perguntou umas 3 vezes, aí eu peguei, entrei na conversa e expliquei para ela investigar a respiração. Depois disso ele me bloqueou. Depois disso ele começou a me bloquear. Mas assim, é que independente de você ganhar dinheiro com modulação hormonal ou o que for, você tem que ir na raiz do problema. Você tem que ir na causa do problema primeiro. A causa primária. Para você dar equilíbrio no corpo. Não adianta você equilibrar uma parte se a outra parte está em desequilíbrio. Lá na frente o organismo vai cobrar. Não tem como. A última coisa que se faz são os hormônios, porque antes disso existem milhares de maneiras de equilibrar o hormônio naturalmente. Então, essa questão do sono é fundamental. Se o seu sono não estiver bom, né, se você não estiver respirando certinho, enfim, todas as outras coisas que a gente já mencionou, não adianta modular o hormônio. Esquece, né? E a Ana Carolina está perguntando aqui, que ela, né, de fato, ela está contando que ela respira errado e mastiga de um lado mais do que o outro. Então, essa questão da mastigação que a gente ia trazer para essa live, isso é o que agrava. Vamos falar um pouco no que isso interfere, né? Além de sobrecarregar um lado só do organismo também. Isso. Né? Porque o que acontece? O que a gente tem que entender? Nosso corpo é justo e perfeito. Deus fez perfeito. O problema é o uso desse corpo que a gente ocasiona os problemas. Por exemplo, que é uma das coisas muito pouco falada, muito pouco mesmo, tanto no meio odontológico e muito menos no meio médico. O que acontece? A gente tem que entender que numa pessoa normal, ela deglute, engole por dia uma média de 2.000 a 2.500 a 3.000 vezes por dia. Você faz a deglutição. Quando você vai fazer a deglutição, você vai trabalhar os músculos de fechamento, os músculos mastigatórios, para você poder deglutir. Você vai trabalhar língua, masseter, bucinador, pterygoide e assim por diante. Então, o que acontece? Um respirador bucal ou misto, ele, para poder respirar e comer, ele tem que de um lado passar o ar e de um lado passar a comida. Então ele habitua a mastigar só de um lado. Por quê? Porque senão ele ele vai engasgar quando ele come. Então é instintivo. Ele não vai fazer isso consciente. Ele vai fazer instintivamente. É uma defesa do organismo. Então aí a criança lá naquela idade, na erupção dentária, ela começa a desenvolver a face, e aí ela começa a cometer vários, principalmente se teve uma falha na amamentação ou muita chupeta, ela começa a desenvolver mais um lado, tracionar mais um lado. Então todo o desenvolvimento ósseo no corpo todo se dá, a direção de desenvolvimento se dá através do trabalho muscular. Quem estimula o crescimento ósseo é músculo. Então, o músculo que vai. Vou dar um exemplo para você. Se pegar um físico de uma pessoa que não malha e você fizer uma tomografia e for ver a espessura óssea do braço dele, vai ser muito menor do que quem malha. Por quê? Porque o músculo trabalhou muito mais, tensionou, então ele vai ter mais densidade. E isso acomete na face também. Então, a pessoa mastigando mais de um lado que o outro, um lado vai ficar diferente do outro de uma certa forma. Mas como assim? Por exemplo, hoje nós estamos na moda do Instagram, né? Então, vai tirar uma foto, percebe que ela fica mais bonita de um lado do que do outro. Geralmente a pessoa fica mais bonita do lado mastigatório, porque é o lado que o músculo trabalha. Porque se eu mastigo mais aqui, o meu ângulo mandibular ele vai vir posteriorizar. E desse lado ele vai anteriorizar. Aí vai ficar uma bolinha aqui, uma parte mais levantada. Aí vai num médico ou vai num dentista, fala assim, é normal, todo mundo tem um lado diferente do outro. Não é. Deus fez o nosso corpo para ser justo e perfeito. Mas você forçando um lado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí você começa a causar o desequilíbrio. Bom, isso é o primeiro ponto, tá? Aí, o segundo ponto funciona o quê? O equilíbrio do corpo se inicia aqui, nessa região. Mas como assim? Imagina você em pé. Você está trabalhando só um lado. Então, só mastigando um lado.
E o que acontece nessa questão da mastigação unilateral? Existem vários músculos que trabalham para você fechar a boca. Então, você vai forçando, tensionando um lado. Lembra que eu falei 2.500 a 3.000 vezes por dia? Tá? Entre água, saliva e comida. A gente esquece que a gente traciona para engolir a saliva. E a saliva a gente engole ela constantemente, porque a saliva é um nutriente que serve para várias questões no nosso corpo. Para tubo digestivo, para digestão, assim por diante. Então, você começa só a tracionar um lado, tracionando um lado, tracionando um lado. O que acontece? É que agora eu estou dirigindo, eu vou já parar o carro e eu vou mostrar. Então, um lado seu, imagina você que está em casa assistindo. Você está trabalhando só o lado direito, que aí no vídeo você está olhando como se fosse o meu lado esquerdo. Então, esse lado aqui está trabalhando mais. O que acontece? A cintura escapular começa a desviar, ela começa a subir mais. Então, um lado da escápula fica mais alto que a outra, provocando uma escoliose mastigatória, que poucos médicos prestam atenção. Ó. Então, vai se criando uma escoliose. Então, essa escoliose se inicia na infância, adolescência e depois na fase adulta. E isso desviando todo o corpo. Todas as mulheres que estão assistindo aí vão prestar atenção que, por exemplo, a altura dos seios. Tem um seio que é mais baixo que o outro. Então, você pode prestar atenção. O seio que é mais alto, você pode ver que a sua escápula está mais alta e você está mastigando mais desse lado. Então, você acaba encurtando, estirando um lado e encurtando o outro, porque você faz isso. É claro que aqui eu estou exagerando, né? É sutil, mas eu estou fazendo para dramatizar aqui, para entender. Então, você vai fazendo isso ao longo do tempo. Então, você tem lá seus 30 anos. Você chega a desviar, inclusive, a cintura pélvica. E aí, a cintura pélvica, o lado que você mastiga, ela sobe e anterioriza. Então, os nossos órgãos, eles estão presos no corpo de que maneira? Eles não estão presos pela gravidade. Não é uma coisa torta, né? É uma coisa simétrica, né? Isso. Então os órgãos, eles não estão soltos no nosso corpo. Eles estão presos de uma certa forma. E todos os órgãos, para estarem presos, eles estão presos através de vísceras. Essas vísceras estão ligadas aos ossos. Aqui é a caixa torácica, que protege todos os órgãos da região torácica, e de certa forma, os órgãos, eles estão presos, essas vísceras que estão presas aos ossos. Então, se eu mexi, o que acontece? Você vai desviar os tecidos moles internos também. Entendeu? E aí, você desviando... Eu vou lá depois, tá? Desculpa, só falando aqui pro meu filho. Então, você desviando, o que acontece? Você causa uma assimetria. E aí, o que a gente tem na bacia? A gente tem os ovários e o útero. Então, a sua bacia, ela fez assim. E aqui tinha um ovário. Esse ovário vai ter uma compressão. E o que causa inflamação? São 3 causas que causam inflamação em qualquer parte do corpo. Ou um trauma físico, ou químico, ou biológico. Não vou nem falar do químico, que o químico entraria no anticoncepcional. Vamos falar do físico. Uma compressão. Então, um ovário vai estirar e o outro vai comprimir, porque a crista ilíaca, a bacia, ela girou um pouquinho. Então, nessa compressão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ela vai gerar um processo inflamatório. E aí vai desencadear outras questões. Por exemplo, diminuição de produção hormonal, porque o ovário produz a progesterona, vai diminuir a produção. A progesterona é um potente anti-inflamatório, aí você vai ter uma descompensação da progesterona com o estradiol, aumentando o nível de sangramento. E com isso, você vai lutar, e os médicos fazem o quê? Bloqueia a menstruação, a menopausa química, que aí é um trauma químico, que depois vai gerar um processo inflamatório em outra parte do corpo. Então, esse desvio de bacia, que quase ninguém presta atenção, é o que causa. Inclusive, a gente está pensando fazer uma pesquisa, porque assim, os exames que poderiam evidenciar isso, o melhor seria a ressonância. Que a gente poderia medir. Só que uma ressonância magnética você faz deitado, na horizontal. Você não está em pé, você precisaria ir em pé. A gente passa a maior parte do tempo em pé, com a ação da gravidade. Né? Então, se está surgindo um equipamento, a gente está vendo, se for chegar em Campo Grande, a gente talvez faça
essa pesquisa e medir as mulheres, o antes e o depois fazendo o tratamento, para ver essa diferença de bacia, porque a questão na bacia pode provocar, pode não, provoca demais, e essa compressão nos órgãos vão gerar um processo inflamatório. Ah, Plástico, mas você é dentista, você está falando... Não, faz um teste então. Faz um garrote aqui no seu braço, aperta, fica apertando por 2 dias. Você vai ver se não vai inchar. O que é um inchaço? É um dos sinais da inflamação. Na inflamação nós temos 5 sinais. Dor, calor, tumor, rubor, perda de função. O que é o tumor? Aumento volumétrico do tecido. Então, se você ficar 2 dias aqui apertando, você já vai ter isso. Imagine num ovário que você está há 10 anos assim, 15 anos assim. Desde a sua adolescência até a fase adulta. Então isso vai se agravando. Ah, mas por que umas têm mais, outras têm menos? Os sintomas. Aí nós temos a epigenética, fatores individuais, alimentação, que você sabe mais do que eu. E os níveis de inflamação também, né? Isso. Então, qual que é a nossa função? A pessoa poderia perceber o quanto ela tá torta, porque assim, é verdade, a gente fica torta. Eu percebia o quanto eu mastigava errado depois que eu coloquei o aparelho. Porque assim, nos primeiros dias, o que eu sentia de dor, mais de um lado do que do outro, era absurdo, assim. Eu falei, gente, como eu tô torta nesse sentido também. Mas pra gente ver como a gente tem essa questão de entortar o organismo e sair desse equilíbrio, quando você para, por exemplo, na fila de um supermercado, você apoia mais na perna direita ou esquerda, sempre tem isso. Quando você carrega a bolsa. Então, assim, tudo traz, né, esse desequilíbrio para o organismo também, além da mastigação. E aí, vai fazer um RPG, por exemplo. Desafio todo mundo a fazer um RPG para ver se você é reta. Né? Quando você vai fazer a reeducação postural. E volta. E volta. Exato. Ah, mas por que volta? Porque não tirou a causa. Aí não tirou a causa. Enquanto não tira a causa, volta. Então, por exemplo, quem está em casa agora deve estar curioso. Fala, será que eu tenho isso? Pare e pede para o esposo medir. Mede a altura aqui das mamas e do mamilo. Vai ver que um lado está maior que o outro. O lado do que o mamilo estiver mais alto, se tiver a escápula mais alta e a mandíbula desviada mais um pouco para cá, é o lado que você mastiga. Não, encosta também os 2 pés, os 2 calcanhares na parede. Fecha as pernas, encosta os 2 calcanhares na parede e pede para o marido, para o companheiro, para a mãe, enfim, que seja, né, riscar os 2, né, colocar a mão aqui nos 2 ossinhos que a gente tem aqui, abaixo da cintura, enfim, no quadril, e medir a altura deles. Você já vai ver o quanto você está em desequilíbrio ou não. Né? Isso mesmo, na crista ilíaca. Você vai ver que tem diferença na crista ilíaca. Falou tudo. Entendeu? Então, são coisas que é fácil de evidenciar, basta ter boa vontade, entendeu? Sim. A pessoa pegar e olhar. Porque a maioria das pessoas querem o quê? Por um tratamento. A pílula mágica. Que não existe. Não existe. Então, o que a gente tenta aqui sempre é devolver o fisiologismo, o equilíbrio fisiológico da respiração, da mastigação. É da noite para o dia? Não. Mas gradativamente a pessoa vai melhorando. Porque não existe nada de tratamento na área médica que seja da noite para o dia que vai acabar os problemas da pessoa. Pelo contrário, muitas vezes não, vai mascarar. Para tratar um todo não existe. O que você faz imediatamente? Mascara a doença, né, com medicamentos que amenizam os sintomas. Mas tratar a causa, se você não buscar um todo, e a gente é um todo, né, não tem como. É verdade. E a evidência da causa, em seja qualquer problema no corpo, seja na área médica ou na área odontológica, é o mais importante. Mas muitas pessoas podem estar assistindo e falando assim, nossa, mas um dentista falando isso. Bom, a parte odontológica, só para as pessoas que estão assistindo, os primeiros 2 anos, né, a base, é igual para a medicina e para o odonto. A gente é obrigado a estudar muitas vezes a mesma coisa. A diferença é que a odontologia vai se diferenciando em cabeça e pescoço. Mas fisiologia a gente é obrigado a estudar. E eu sempre fui uma pessoa... Inclusive na nutrição, né? A educação física, eu também estudei fisiologia. Isso. E eu fui uma pessoa que eu sempre não me contentei com o óbvio. Eu sempre quis saber o porquê das coisas, entender. Então, por exemplo, como ortodontista,
muitas vezes eu me intrigava no começo, eu já tenho acho que mais de 20 anos, vou fazer 25 de formado, uns 20 anos de horta, e eu falava assim, mas por que reincidiva? Por que essa boca volta a de novo a entortar depois que você desentorta? Né? Falar o linguajar assim, para a pessoa poder entender. Por o seguinte, em ortodontia, se você deixa a boca linda, maravilhosa, mas você continua mastigando só de um lado, porque você tem que recriar um reflexo neural, porque o músculo está, os neurônios mandam sinais para um lado. Então ele acostumou, então não adianta só você corrigir a posição dos dentes se você não corrigir a função neural, do estímulo neural, para que a pessoa volte a mastigar do outro lado. Então uma das causas primárias da recidiva é a questão mastigatória, porque quando você mastiga só de um lado, ou mais de um lado, você tem um desequilíbrio funcional. E aí, com um lado muscular trabalhando mais do que o outro, é simples. Vamos lembrar a brincadeira de criança, que eu acho que quase a gente não vê mais hoje. Cabo de guerra. Lembra de cabo de guerra? Ficava 5 de um lado, 5 do outro, puxando a corda. Né? A gente sempre tentava pegar os mais fortes para o nosso lado para a gente ganhar o cabo de guerra. É a mesma coisa, o nosso corpo vive num cabo de guerra, se você mastiga errado. E aí você vai ter um desequilíbrio no corpo como um todo, para vários tipos de doença, entendeu? Agora, quem tem essa consciência, responde aqui para mim. Quem mastiga mais de um lado do que do outro ou mastiga só de um lado? Levanta a mãozinha aqui que eu quero saber. Vamos lá. Vamos, gente, bora participar. Isso diz respeito à saúde de vocês. Já falei, nós somos as maiores interessadas em nós e nós estamos aqui para ajudar. Então, bora. Eu faço um desafio. Eu duvido qualquer uma que tenha aí endometriose que não tenha isso, porque até hoje, todas que eu peguei até hoje para tratar, todas tinham isso, tinham esse desequilíbrio. A Ana foi a primeira a se pronunciar. Ela tem, a Joyce também, mastiga mais de um lado do que do outro. A Ana Carolina. Vamos começar a prestar atenção durante a refeição e ver se você consegue, toda vez que você for comer, contar, por exemplo, 1, 2, 1, 2, tipo, fazer esse equilíbrio de uma forma consciente ali o tempo todo. Você vai até cansar de fazer isso, né, doutor? Não, e muitas vezes a pessoa fala assim, eu explico para a pessoa, falo assim, não, eu vou começar a mastigar só do outro lado. Mas ela não consegue, porque o reflexo... Mas não pode mastigar também só do outro lado, né, para compensar. São os dois, ó. E é o que a maioria pensa. A Lange, Cristiane, aí, todo mundo se manifestando. A gente tem que ter, além da... Porque tem gente que pensa, então eu vou mastigar só aqui. Você falou, mas aí você não vai estar exercitando os dois lados. E tem um outro problema, que eu não comentei. A língua começa... Porque a língua tem que trabalhar o bolo alimentar para o lado direito e para o lado esquerdo. Lado direito e lado esquerdo. Então, se você só mastiga de um lado, a língua vai se posicionando para um lado. E aí ela joga a mandíbula para aquele lado. Entendeu? Natália, você não entendeu que isso tem a ver com endometriose. Então, pega a live desde o comecinho, que vai ficar gravada para você entender o que tudo isso tem a ver com endometriose. Porque a gente falou no começo e a gente falou na live da semana passada, que também está gravada. E tem mais uma live com o Dr. Plácido lá no nosso canal do YouTube. Então, bora assistir, porque isso diz muito respeito à nossa saúde como um todo, né? A fisiologia do organismo precisa de equilíbrio. E quando a gente mastiga só de um lado, só do outro, respira de boca aberta, ronca, tem apneia, a gente desequilibra um todo. Ó, DTM pode estar relacionado a isso? Muito, 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 porque a DTM é o desequilíbrio da articulação. Então, se você força mais um lado que no outro, automaticamente, como eu falei, quem não pegou o começo da live, você mastigando mais de um lado que do outro, você vai, por exemplo, se eu mastigar mais aqui, é porque eu tenho barba mais cara, né? Mas eu jogando minha mandíbula mais para cá, o meu côndilo desse lado vai posteriorizar e esse vai anteriorizar. Vai sair da geometria mastigatória. Saindo da geometria mastigatória, você vai ter DTM. E você então, falando isso, a Milene está falando aqui que ela sente que a mandíbula dela sai do lugar. E isso já é grave, tá? Isso já é grave porque já mostra que um lado já tá deslocando. Um está posteriorizando e o outro está anteriorizando. E o certo era, quando você mastiga e fecha a boca, é anteriorizar e posteriorizar. Anteriorizar e posteriorizar. O dela está fazendo assim. Um lado vai para cá e o outro lado vai para lá. E isso vai provocando um desequilíbrio e forçando a articulação. O disco articular, tudo isso.
Tem o túnel do carpo do lado que mastiga. E vou te explicar o porquê que pode provocar isso, tá? Onde tem a ver isso? E lembra que eu falei que estou mastigando só desse lado, eu vou levantar isso aqui, os nervos que passam para a sua mão, eles passam por aqui. Então, muitas vezes você faz a compressão. Essa compressão pode provocar. Basta fazer testes. Se você começar a massagear aqui, eu lembro disso há muitos anos atrás, eu estava com uma dor muito forte, eu não estava conseguindo fechar a mão, eu achava que era alergia. Aí aqui, isso há uns 15 ou 18 anos atrás, eu fui num fisiatra, ele botou aqui, na hora soltou minha mão. É porque estava comprimindo o Não, e nervo. pode reparar também, muita gente que tem dor de cabeça, tem essa questão da dor de cabeça, que normalmente tem uma dor de cabeça que ela faz tipo como se fosse um ponto de interrogação aqui, e normalmente ela acontece só de um lado. Também não é por um Achando. acaso. E não Isso, adianta ficar tomando remedinho para dor de cabeça, não. verdade. Não é? É verdade. E força e vai forçando. Pensa só, você o dia inteiro tensa, forçando um lado, forçando um lado, forçando um lado. Chega à noite, que eu não sei se desliga do todo, aí começa a vir as tensões, liberar tudo isso. E aí você começa a sentir aquela dor. Essa dor irradiando de um lado só é o trabalho muscular forçado mais de um lado. O tempo inteiro, entendeu? E é muito difícil também você ver uma pessoa que tem lá o endometrioma, por exemplo, só, aliás, nos dois ovários. Normalmente afeta um, Tá vendo? né? Então, muito ligado ao que eu te falei, porque a bacia deslocou, comprimiu um lado e estirou o outro. Pronto. Então, essa compressão vai gerar um processo inflamatório. Então, aqui a gente não está descobrindo nada, a gente não está inventando a roda, a gente só está analisando os dados, né? Não, E isso é respeitando o que Deus criou no fisiologia, corpo. gente, né? Fisiologia, o que Deus criou no corpo. Tá bom. Só ir lá e justificar o que Deus criou no corpo. Guardem isso, o nosso corpo é justo e perfeito. Deus foi perfeito no que Não, fez. e não O problema é que precisa a ser gente médico para estraga. entender nada disso, para estudar fisiologia. Você precisa entender de você. Repito, somos as maiores interessadas em nós. A fisiologia diz respeito ao funcionamento do nosso organismo. E se ele tiver em desequilíbrio, tá aí. Vários diagnósticos vão surgir, Isso mesmo. E aí a pessoa fica ali penando, 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 penando. né? E E aí muitas foca vezes. só na ginecologia. É, Quando na verdade a gente tem que olhar um todo e descobrir a causa para resolver o problema. Então, assim, um dos pilares da saúde é o sono. E o sono diz respeito a tudo isso que a gente falou aqui nessa live e na live passada. Então, assim, é isso. Vai, assiste. vale a pena. E o doutor está aí disponível também para conversar, para fazer consultas, para tirar dúvidas. Manda direct para ele. Isso. Lá O que no precisar. canal do YouTube tem uma outra live também completinha disso. Né? Então é isso, essas lives vão ficar gravadas, pode entrar, marcar o doutor, perguntar que ele está aí para responder. Pode ficar tranquila. Certo? Tô sim, tá bom? Tô Então à disposição. é isso. E a gente vai terminando para cá, para não ficar pesada também a Isso. live. Toda quarta-feira, 8h30 da noite, a gente está aqui. Quando precisar, a gente vai trazer o doutor de novo. É só pedir que a gente traz e tá tudo bem, tá tudo certo. O que a gente quer é realmente ajudar. Para isso que a gente está aqui. Perfeito. Certo, doutor? Perfeito. Tô à disposição, tá bom? Como sempre, Então, tá?